Minha filha sentou na beiradinha do sofá, as perninhas balançando, o olho cheio de esperança. Todo mundo em volta, os primos rasgando papel de presente, gritando de alegria, rindo, mostrando os brinquedos. Um tava com um tablet rosa brilhante, outro pulava com um drone no controle. A sala tava cheia de animação, e a Maia só olhando, esperando a vez dela. Ela sorria, quietinha, com aquele jeitinho de quem acredita. Porque no mundo dela, vó ama neto. E presente vem com laço bonito e o nome dela escrito. Eu também olhava, procurando o nome dela, em alguma etiqueta, alguma sacola embaixo da árvore. Tinha que estar ali. Mas aí, o último presente foi entregue. E ela ainda estava ali, sentadinha, com as mãozinhas vazias. Olhou para mim e sussurrou bem baixinho: "A vovó me esqueceu?" Virei para Margot e perguntei, com calma: "Será que tem mais algum? Será que passou batido?" Ela nem pensou, respondeu direto: "Ela não é da família de verdade." Assim mesmo. Sem desculpa, sem vergonha. Fria. Como se tivesse dizendo que horas eram. Ela é adotada. Não é a mesma coisa. Maia ouviu tudo. Mas não chorou, não na hora. Ela só balançou a cabeça, tipo, entendi, e olhou para as mãos. Juntou elas no colo, como se quisesse ocupar menos espaço. Parecia que arrancaram o ar do meu peito. Abri a boca, mas nada saiu. Eu queria defender ela, falar alguma coisa, qualquer coisa. Mas travei. E o pior? Ninguém mais falou nada. Os primos se entreolharam. Minha cunhada desviou o olhar. Caleb, sentado do meu lado, mandíbula travada, olho fixo na mãe dele. Mas nem ele falou. A gente ficou pro jantar. Fez tudo no automático. E Maia nunca mais tocou no assunto. Naquela noite, no quarto de hóspedes, Caleb abriu a gaveta da mala e pegou uma pastinha de papel. Olhou para mim e falou: "Eu trouxe isso. No caso de ela fazer algo assim." Eu tava torcendo para não precisar. Saiu da casa, sozinho, depois da meia-noite, com aquela pasta na mão. Eu nem perguntei o que tinha dentro. Não precisava. Seja lá o que ele disse para a mãe, o que ela leu naquele envelope. Uma coisa eu sei. No dia seguinte, ela não riu. E nunca mais chamou a Maia de não família. Isso foi no Natal passado. Era para ser aquele Natal de comercial de TV, sabe? Lareira acesa, pijama combinando, cidra quente no fogão, criançada correndo pela casa. A Margot, minha sogra, ela faz tudo no estilo Pinterest. Guardanapo dobrado em forma de árvore. Nomezinho em cada queijo da tábua. Ela ama as coisas do jeito que deveriam ser. Tô casada com o Caleb faz 10 anos. A gente se conheceu na faculdade. Desde o começo, ele sempre foi calmo, quieto, mas muito atento. Nunca o mais falante, mas sempre o que mais escuta. Ele entende o que a gente precisa, mesmo antes da gente dizer. Quando me apaixonei por ele, me apaixonei também pela ideia de construir uma família com alguém que sabe de verdade o que é amor. Mas não foi fácil. A gente tentou ter filhos por anos. 4 abortos. 2 tratamentos de fertilização que não deram certo. Muitas noites abraçados no escuro. Sem dizer nada. Aí a gente começou a conversar sobre adoção. Não foi um plano B. Virou a nossa melhor decisão. A gente conheceu a Maia por uma agência local. Ela tinha 5 anos. Lembro até hoje da primeira vez que ela segurou minha mão. Não disse nada, só enfiou os dedinhos nos meus, enquanto a gente andava no parque. Naquela hora eu soube, essa é minha filha. Maia ilumina qualquer lugar que entra. Ama pintar, principalmente bicho. Dá nome pros esquilos do nosso quintal. Racha de rir das piadas dela. Mesmo quando ninguém entende. Ela é doce, carinhosa e tão atenta, que às vezes até dói. Desde o dia que chegou, o Caleb virou pai. Não padrasto, não pai adotivo, pai. E ela começou a me chamar de mãe, numa noite, enquanto eu penteava o cabelo dela. Eu nem corrigi, só chorei. A gente nunca tratou a Maia como se ela fosse diferente. Pra gente, ela sempre foi nossa. Mas isso não quer dizer que todo mundo pensou igual. A Margot foi educada quando a gente apresentou a Maia. Fria,
mas educada. Não falou nada cruel, pelo menos não no começo. Mas ela nunca enxergou a Maia de verdade. Nunca quis saber qual era a cor preferida dela. Nunca fez perguntas. Nunca teve a mesma atenção que dava para os outros sobrinhos. Mesmo assim, eu ficava dizendo para mim mesma que ela ia mudar. Eu queria acreditar que era só questão de tempo. O Caleb, não. Ele conhecia a mãe dele melhor do que eu. Não tinha muita esperança. Mas deu o benefício da dúvida. Por causa da Maia. Então, quando a Margot convidou todo mundo para passar o Natal na casa dela, a gente topou. Arrumamos o carro, enchemos de presente, lanche, e pegamos estrada, 6 horas até a Carolina do Norte. A Maia estava animadíssima. Fez cartãozinho para cada primo. Mal podia esperar para ver a árvore gigante que a Margot sempre montava na entrada. Ela até escolheu o vestido preferido, porque queria parecer mais crescida. Eu lembro dela no banco de trás, cantando música de Natal, abraçada com o ursinho dela. E eu pensei, esse ano vai ser diferente. Esse ano ela vai sentir que pertence. Vai se sentir parte da família de verdade. Quando a gente chegou, a casa estava cheia de barulho, de gente, de calor. Irmãos, primos, até os bichos da casa. Maia correu direto pro meio da bagunça, como se já fosse tudo dela. Eu vi ela abraçando a Margot. E vi a Margot só dar um tapinha na cabeça dela. Tipo como quem encontra a filha do vizinho. Não foi maldoso, mas foi distante. Mesmo assim, eu sorri. Me apeguei à esperança. Talvez fosse só timidez. Talvez o amor não venha fácil para todo mundo, mas isso não quer dizer que não venha. Ajudei a preparar o jantar. Caleb ficou brincando com as crianças. Maia ajudou a colocar os biscoitos em forma de rena nas bandejas. Tava tudo certo. Tava tudo, quase normal. Até a manhã seguinte. Até a hora dos presentes. Até o momento que minha filha se sentou ali, no meio das outras crianças, vendo todo mundo abrir presente, sentindo a alegria dos outros, enquanto as mãozinhas dela continuavam vazias. E tudo o que eu tinha esperado, desmoronou bem ali, na minha frente. A gente terminou o café da manhã, e as crianças ficaram todas animadas, porque era a hora dos presentes na casa da Margot. E isso não era só mais uma coisa. Era a coisa. Era o momento mais esperado. Ela fazia todo um evento com isso. A árvore tinha uns 3 metros de altura. Tudo empilhado debaixo dela. Cada presente com papel de embrulho de uma cor. Para cada criança saber qual era o seu. As crianças sentavam em círculo. E iam entregando os presentes um por um. Com todo mundo olhando. Maia quase não conseguia ficar sentada de tanta empolgação. Ela olhava para a árvore, depois para mim, e sussurrava: "Acho que o meu é aquele roxo com bonequinho de neve." Eu sorri e acenei com a cabeça. Mesmo sem ter visto o nome dela em nenhuma etiqueta. Tentei ignorar aquela sensação ruim no peito. Talvez o presente dela estivesse escondido atrás da árvore. Ou talvez ainda estivesse no armário do quarto de hóspedes. Talvez a Margot estivesse guardando pro final. Aí os presentes começaram a ser abertos. Gritos. Risadas, todo mundo mostrando brinquedos novos. Aparelhos eletrônicos, jaquetas brilhantes. Maia batia palmas para cada primo, como se fosse aniversário deles. Mas a pilha de presentes debaixo da árvore foi diminuindo rápido. 5 crianças, depois 3, 2, até sobrar nenhum presente. Nenhum com o nome da Maia. E aí ela percebeu. Virou para mim e perguntou baixinho: "A vovó esqueceu do meu?" Olhei em volta, fingi procurar e falei: "Talvez ainda esteja ali no fundo." Foi aí que eu levantei e fui direto perguntar para Margot: "Oi, tem algum presente da Maia que não foi entregue?" Ela não ficou surpresa. Na verdade, parecia irritada. Como se eu tivesse causado algum drama. Quebrado alguma regra por perguntar. Ela olhou direto para Maia e disse: "Ela não é realmente da família." Na hora, eu travei. Não parecia que ninguém achou aquilo absurdo. Foi um silêncio. Mas não um silêncio de choque. Foi um silêncio de quem aceita. Um dos primos ficou mexendo na fita de um pacote. Minha cunhada pigarreou e se enfiou no saco de lixo com papel de presente. Ninguém me olhou. Ninguém olhou para Maia. Eu olhei para minha filha. O rostinho dela não desabou. Ela não chorou. Ela só piscou devagar.
como se estivesse tentando entender o que tinha feito de errado. E aí, meu Deus! Foi o jeito que ela fez que sim com a cabeça, um aceno bem pequeno, silencioso, como se tivesse entendido alguma coisa, que uma criança nunca deveria ter que entender. Me ajoelhei do lado dela. Minhas mãos tremiam. Mas tentei manter a voz firme. Você não fez nada de errado, sussurrei. Ela fez que sim de novo. Forçou um sorrisinho. Tá tudo bem, mamãe, talvez no ano que vem. Eu não sei como não desabei ali mesmo. Caleb ficou sentado do meu lado, imóvel. Mandíbula travada, olhos fixos para frente. Parecia que, se ele se mexesse, ia explodir. Eu fiquei esperando alguém, qualquer pessoa, falar. Dizer, Margot, isso é cruel, ou, Maia é da família, ou pelo menos, isso não tá certo. Mas ninguém disse nada. E eu fiquei com raiva. Não só da Margot, mas de todos os adultos naquela sala. Todos preferiram o conforto à coragem. Eu queria gritar. Queria pegar a Maia no colo e ir embora dali. Mas eu não gritei. Fiquei sentada, paralisada, tentando equilibrar dignidade com controle de danos. Fiquei pensando, o que a Maia vai sentir se me ver perder a cabeça? E o Caleb, como ele vai lidar se eu bater de frente com a mãe dele ali? Na frente de todo mundo? Então eu fiquei em silêncio. Por fazer isso, me senti traindo minha própria filha. Mais tarde, quando a sala voltou a se mexer, quando as crianças já estavam distraídas de novo, e os adultos voltaram pro café e pros celulares, eu vi a Maia ir pro cantinho, silenciosa, enrolada com o ursinho dela. O ombro apertado, olhar no chão. Ela não falou o resto da manhã. Não pediu presente. Não perguntou por quê. Só ficou com aquele sorrisinho forçado no rosto. Toda vez que alguém olhava para ela, ela dava um jeito de parecer bem. Mas eu não tava. Aquele momento queimou alguma coisa dentro de mim. Uma raiva fria, profunda. Naquela hora eu ainda não sabia. Mas o Caleb já tinha decidido o que ia fazer. Ele tinha visto o suficiente. E não ia deixar aquilo passar mais um dia. Naquela noite, a casa estava silenciosa. Muito silenciosa. Depois que lavaram os pratos, serviram vinho, deram boa noite e os abraços sem graça, a gente voltou pro quarto de hóspedes e fechou a porta. Maia já estava de pijama, deitada na cama, abraçada com a raposinha de pelúcia que ela leva para todo canto. Ela não pediu história. Não pediu para ligar pro Papai Noel. Só ficou ali, olhando pro teto. Eu sentei do lado dela. Fiquei fazendo carinho nas costas dela, até sentir a respiração dela ficar mais lenta. Mãe, ela sussurrou. Sim, meu amor. Você acha que talvez ela não soubesse que eu ia? Engoli seco. Ela sabia. Sim, meu bem. Uma pausa. Talvez ela só não me conheça ainda. Mordi o lábio com força. Senti gosto de sangue. Pode ser, eu disse. Mas nada disso é culpa sua, tá me ouvindo? Ela assentiu. Escondeu o rosto no travesseiro. Quando me levantei, Caleb estava parado na porta, com algo na mão. Ele não falou nada de primeira. Só olhou para Maia. Olhou para mim. Depois pro envelope. Acabou, ele disse. Bem baixinho, ele falou. Eu já deixei minha mãe falar muita coisa ao longo dos anos. Deixei passar porque era mais fácil. Mas isso não. Não com a Maia. Eu congelei. Nunca tinha visto o Caleb daquele jeito. Ele não estava gritando. Não estava tremendo. Ele só estava firme. Decidido. Final. O que é isso? Eu perguntei. Ele me entregou uma pasta de papel. Lá dentro tinha um documento legal com firma reconhecida. Uma atualização do testamento. E os papéis oficiais da adoção da Maia. Ela não é só nossa filha de coração, ele disse. Ela é nossa filha em todos os documentos. Eu coloquei o nome dela em tudo, na casa, nas economias, no seguro, no fundo da família, tudo. Ela é minha filha de todos os jeitos que a lei reconhece. Eu olhei para ele, chocada. Você fez tudo isso? Comecei com os papéis meses atrás. Queria que fosse oficial de todas as formas. Só não contei para ninguém. Mas imaginei que, se um dia minha mãe passasse do limite, eu ia ter isso nas mãos.
Senti meus joelhos fraquejarem. Então, o que você vai fazer com isso? Ele olhou pro relógio. Meia-noite. Pegou o casaco. Vou mostrar para ela exatamente quem é a Maia. Eu não tentei impedir. Não falei para ele se acalmar. Só fiz que sim com a cabeça, e fiquei sentada na cama, ouvindo ele sair pela porta da frente. Eu não sei o que a Margot pensou quando viu ele aparecer do nada. Não sei se ela achava que ia levar um sermão ou uma briga. Mas eu tenho certeza que ela não esperava a pasta. Ele entrou na casa onde cresceu. Sentou à mesa da cozinha na frente dela e disse: Não vim aqui para gritar. Nem para pedir desculpa. Vim te dar uma escolha. Ele empurrou a pasta pela mesa. Ela abriu. Ele ficou olhando o rosto dela enquanto ela lia. Aqui está o nome da Maia em tudo que importa. Se você quiser continuar fingindo que ela não é da família, essa é sua escolha. Mas se essa for sua escolha, então eu também não sou mais seu filho. Porque eu não vou criar minha filha numa família que trata ela como se fosse uma visita. Ela tentou falar algo. Ele não deixou. Contou para ela do jeito que a Maia batia palmas pros primos. Do jeito que ela abraçou e chamou de vó. De como ela foi dormir achando que tinha feito alguma coisa errada. E aí ele falou: Você ainda tem a chance de consertar isso. Porque no próximo Natal, a gente não vai estar aqui. Aí ele levantou e foi embora. Quando voltou pro nosso quarto, ele não disse muita coisa. Só deitou ao meu lado e pegou minha mão. Eu não consegui dormir. Fiquei olhando pro teto, igual a Maia tinha feito. Pensando em quantas vezes eu preferi manter a paz, e acabei deixando meu filho sozinho. Mas naquela noite, alguma coisa mudou. Em nós dois. A gente decidiu que não ia mais ficar calado, para proteger a maldade dos outros. E pela primeira vez em muito tempo, senti que a gente estava junto. Mesmo lugar, mesma cabeça. Não só como marido e mulher, mas como pais. Pais de verdade. Do tipo que aparece quando importa. Na manhã seguinte, tinha alguma coisa diferente no ar. A casa estava quieta. Mas não aquele silêncio calmo de feriado. Era tenso. Tipo quando todo mundo finge que tá tudo bem. Mas sabe que não tá. Maia estava sentada na cozinha, com uma caneca de chocolate quente, que o Caleb fez para ela. Ela mexia devagar, cantarolando baixinho. Os olhos dela estavam mais vivos que na noite anterior, mas ainda pareciam cansados. Eu estava prestes a perguntar se ela queria dar uma voltinha, quando ouvimos uma batida na porta do quarto de hóspedes. Era a Margot. Ela não parecia ela mesma. O jeito firme, o sorriso forçado, aquela postura toda, tinham sumido. Ela estava menor, mais quieta. Posso entrar? Ela perguntou. Caleb não respondeu. Eu fiz que sim com a cabeça. Ela entrou segurando uma caixa embrulhada. Papel prateado, sem fita. Foi até a Maia. Se abaixou do lado da cadeira dela. E colocou a caixa na frente. Eu esqueci disso ontem, ela disse. Margot falou, eu errei. Maia olhou para ela e depois olhou para a caixa. Mas não mexeu as mãos para pegar. Margot pigarreou. Eu cometi um erro, disse de novo, com a voz baixa, cansada. E me desculpa por isso. Ela não estava falando comigo. Nem com o Caleb. Ela falou direto com a Maia. Eu deixei minha cabeça me convencer de que família era só quem tem o mesmo sangue. Mas eu esqueci que família de verdade é amor. E você me amou desde o começo. Mais do que eu merecia. Maia olhou para mim, meio insegura. Eu fiz um sinalzinho com a cabeça, tipo, vai lá. Ela abriu o presente com cuidado. Dentro tinha um estojo de tintas aquarela profissional, daquelas boas mesmo, não de criança, um caderno novo de desenho. E em cima, um cartão. Ela abriu o cartão e leu em silêncio. Os lábios se mexeram, mas eu não consegui ouvir nada. Aí ela olhou para Margot e perguntou: Você quer que eu desenhe alguma coisa para você? Os olhos da Margot encheram de lágrimas. Eu ia adorar isso. Maia só disse: Tá bom, sem sorrisos, sem cena de filme, sem drama. Só um tá bom. Mas esse tá bom significava tudo. Depois que a Margot saiu da sala, eu virei pro Caleb. Ele não tava com aquele ar de eu avisei. Nem falou nada disso. Só soltou um suspiro longo e sentou do meu lado.
Você acha que isso vai durar? Eu perguntei. Ele deu de ombros. Não sei, mas é um começo. Naquela noite, antes de dormir, Maia desenhou algo no caderno novo. Era uma menininha de mãos dadas com duas figuras maiores, um homem e uma mulher. Atrás deles, uma casa com uma árvore. No céu, um sol com um rostinho sorridente. Ela deu o título, Casa. Mostrou pro Caleb. E ele deu um beijo na testa dela. É exatamente isso que a gente é, ele disse. Uns dias depois que a gente voltou para casa e desfez as malas, chegou um envelope pequeno pelo correio. Sem remetente. Só com a letra da Margot na frente. Dentro, uma foto antiga. Caleb com uns 5 anos, segurando a mão da mãe. No verso, ela escreveu: Família é por quem a gente luta. Agora eu vejo isso. Obrigada por lutar por ela. Eu não esperava um milagre, ainda não espero. Margot continua sendo quem ela é. Orgulhosa, teimosa, criada com uma ideia de família bem rígida, que não deixava muito espaço para mudar. Mas ela chegou num ponto, uma linha que ela não podia passar, sem perder alguma coisa de verdade. E o Caleb, meu marido quieto, calmo, foi quem desenhou essa linha com clareza. Ele não gritou, não ameaçou, não envergonhou ninguém. Ele só falou a verdade. E deixou ela escolher quem queria ser. Ela escolheu a Maia. E isso mudou tudo. Porque quando alguém finalmente enxerga seu filho, do jeito que você vê, não como alguém para tolerar, mas alguém para valorizar, o peso que você nem sabia que carregava, simplesmente vai embora. Aquele Natal não terminou com fogos de artifício, nem música, nem discurso emocionante. Terminou com a Maia com um pincel na mão, e uma avó aprendendo a ser uma. E isso foi o suficiente. No caminho de volta para casa, a gente não falou muito. Não porque tinha clima ruim, mas porque tinha paz. Aquela paz que só vem depois de um momento grande. Quando tudo muda e você continua de pé. Diferente, mais forte. Maia dormiu no banco de trás, com o caderno de desenho no colo. Em um momento eu olhei para ela, e vi o mesmo desenho de antes. Nossa família de mãos dadas, mas agora com uma nova figura ali. Uma mulher de cabelos grisalhos. Em pé pertinho o bastante para fazer parte da cena. Mas não bem no meio. Eu não perguntei quem era. Não precisava. Quando a gente chegou, a vida seguiu. As aulas voltaram. Caleb voltou a trabalhar. E Maia? Maia pintava todas as tardes na mesa da cozinha, preenchendo página atrás de página. Tinha bichos, árvores e várias meninas que pareciam com ela. Um dia, ela desenhou uma raposa sentada na mesa, com uma xícara de chá. Quando perguntei o que era aquilo, ela sorriu e disse: Essa é a vovó. Ela tá aprendendo. E talvez o que mais ficou comigo, não foi que a Margot mudou do nada, nem que tudo virou perfeito de repente. Foi que a Maia deu espaço para ela tentar. Mesmo depois de ter sido rejeitada, de se sentir invisível, ela ainda assim abriu a porta. Nem que fosse só um pouquinho. E deixou o amor tentar mais uma vez. As crianças têm uma capacidade de perdoar, que a gente, adulto, às vezes nem entende. Eu ainda penso naquele momento, na sala da Margot. A voz dela dura. O silêncio depois. E o peso de eu não ter me levantado, quando devia. Penso em quantas vezes eu disse para mim mesma, que era melhor manter a paz, do que enfrentar a dor. Mas aquele dia me ensinou outra coisa: paz sem verdade. Não é paz. É só fingimento. E esse fingimento custou para minha filha algo que ela nunca devia ter perdido. Nem por um minuto. O sentimento de que ela pertencia. De que ela era importante, para quem ela chamava de família. Isso eu nunca mais vou arriscar de novo. Desde então, as coisas foram mudando. Devagar. Nem sempre bonito, nem certinho. Mas Margot começou a ligar mais. Pergunta da arte da Maia. Manda cartões pelo correio. Escritos à mão. Às vezes meio estranhos. Mas sinceros. O último dizia: Tenho orgulho de como você vê o mundo. Você deixou o meu maior. Por enquanto, isso é o suficiente. Não porque esquecemos o passado. Mas porque agora a gente tá sendo sincero. Porque agora, quando Margot aparece, ela não vem só com um presente embrulhado bonito.
Ela vem com esforço. E isso vale mais do que qualquer pacote brilhante. A verdade é que eu achava que família era quem te criou, quem tem o mesmo sangue, ou com quem você casou. Mas hoje eu sei melhor. Família é quem aparece quando a coisa aperta. Quem te olha de verdade e diz: você é meu, você pertence aqui. Sem condições. Sem exceções. E às vezes, você tem que traçar uma linha. Na calma. Com clareza. Para que as pessoas finalmente enxerguem o que está bem na frente delas. Meu marido não levantou a voz. Ele levantou a filha. Ele me lembrou que amor se mostra com ação. Que o silêncio pode doer tanto quanto palavras duras. E que falar não é sempre gritar. Às vezes é só ficar ali, segurando a verdade com firmeza, sem recuar. E a Maia me lembrou que, mesmo depois de alguém te machucar, você pode escolher perdoar. Não por essa pessoa, mas por você mesmo. Porque sentir que você pertence não é algo que precisa ser conquistado. É algo que você merece sentir. E agora, Maia sente isso. Não só da gente, mas até, finalmente, da avó dela. Então, quando alguém me pergunta como foi aquele Natal, eu digo que foi o ano em que algo se quebrou, mas também foi o ano em que algo melhor começou. Foi o ano em que minha filha aprendeu que ser amada de verdade não é ser escolhida uma vez, é ser escolhida de novo. Quando mais importa. Obrigada por ouvir nossa história. Se isso te fez lembrar de algo que você viveu, ou algo que você ainda está tentando curar, saiba que você não está sozinho. Famílias são complicadas, mas o seu valor não é. Você não precisa conquistar seu lugar na mesa. E se você está criando uma criança, seja biológica, adotada, de lar temporário ou não, nunca deixe ninguém fazer ela se sentir de fora. Fale alto. Defenda ela. Ame mais forte. Se essa história tocou você de alguma forma, tira um segundinho para curtir esse vídeo. Isso ajuda outras pessoas a encontrarem ele também. E se quiser, compartilhe a sua história nos comentários. Eu leio todos. Se você é novo por aqui, ou quer ouvir mais histórias reais, fica com a gente. Se você gosta de histórias assim, cruas, honestas, de verdade, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder o próximo vídeo. Obrigada por estar aqui. Obrigada por enxergar a Maia. Obrigada por escolher a gentileza. Até a próxima. Cuida de você e de quem você chama de família.